Débora Pupo, da editora Vozes. Uma salva de palmas para receber mais uma catequista que fala, que escreve, que vive a catequese. Seja bem-vinda, Débora. Bom dia. Ah, pode ser melhor. Porque se tem uma coisa que catequista sabe ser, é animado. Bom dia! Bom dia! Ótimo, ótimo. Assim, a gente começa a deixar o friozinho na barriga um pouco menos. Alguns rostinhos conhecidos, a gente vê chegando, como é bom. O pessoal de Ponta Grossa, lá do Paraná, que bom que... Também aqui, pessoal, vocês são de Ponta Grossa também. Que bom ver o Paraná por aqui. Muito bem. Eu, Débora, gostaria de conversar um pouquinho com vocês. O tema está ali. Que catequese queremos? Vocês estão já desde ontem e irão até domingo, até amanhã, com toda essa reflexão sobre catequese. E hoje a nossa pergunta é bastante direcionada. Em todo esse caminho da iniciação à vida cristã, que catequese nós queremos? Mas antes de responder essa pergunta, eu gostaria de apresentar para vocês uma outra pergunta, tão importante quanto. E a pergunta é, quando falamos de catequese, nós queremos dizer o quê? Porque para saber a catequese que nós queremos, nós precisamos saber, precisamos nos perguntar o que é catequese, certo? E tem uma pergunta e uma resposta que vai poder nos ajudar com relação a isso. Vamos ver se... Isso. Tem o tempo dele também. E a pergunta foi feita por uma menina de 10 anos ao Papa Francisco. E essa pergunta que essa menina de 10 anos fez ao Papa Francisco nos dá uma ideia do que nós pensamos quando falamos catequese. E a pergunta foi a seguinte: Papa Francisco, por que você acha que as crianças devem fazer catequese? Só uma criança mesmo para ter essa simplicidade e essa coragem. Dizem que a gente precisa ir na catequese, mas a gente precisa ir na catequese por quê? E a resposta do Papa Francisco foi a seguinte. Aqui está a pergunta da Ana Maria. Você vai à catequese para conhecer melhor a Jesus. O catecismo vai nos ajudar a conhecer melhor a Jesus, nosso amigo, e sua grande família que é a igreja. Não é tanto para aprender sobre Jesus, mas para procurar conhecê-lo como pessoa. Esse é o sentido da catequese. Por que nós nos colocamos a serviço da missão de catequizar? Para que os nossos catequizandos, nas suas diversas faixas etárias, possam fazer a experiência de conhecer a Jesus. E a partir do momento que eles se colocam numa relação de intimidade com Jesus, que eles aceitam Jesus e a sua proposta de amizade, eles ampliam esse conhecimento. Porque não é apenas conhecer a Jesus, mas é também conhecer a igreja. E a igreja como a grande família de Jesus. Dito isso, da catequese como esse espaço de conhecimento de Jesus, dito isso, eu gostaria de trabalhar um pouquinho, vocês já exercitaram um pouco da imaginação com a Loredana aqui, né, hoje de manhã, eu gostaria que nós pudéssemos exercitar um pouco mais a nossa imaginação, brincar um pouquinho, né? Sobre essa definição, sobre essa catequese que de fato nós queremos. Aí projetado vocês têm mais 2 definições de catequese, de 2 documentos da igreja, que nos ajudam a compreender um pouquinho mais o universo que nós estamos falando.
Que universo que é esse? E diante dessa reflexão, no meu trabalho com as catequistas, na partilha que eu fui construindo nesse trabalho e nesse contato com as catequistas de base, eu, a partir também de uma história minha, pessoal, uma história familiar, eu desenvolvi 2 conceitos de catequese que vão nos ajudar a responder à pergunta que nós fizemos. Que catequese nós queremos ou de que catequese nós estamos falando? E esses 2 conceitos eu chamo de catequese de castanheira e catequese de árvore de Natal. Então, o meu exercício de imaginação com vocês é pedir que vocês olhem para essa imagem que está projetada. Não é a foto original, porque a foto original que eu tenho da castanheira não tem uma boa resolução, então não permitiria que vocês enxergassem bem, mas nos dá uma ideia da árvore que eu vou contar a história para vocês, e a partir da qual eu gostaria de conversar nesse espaço que nós temos. Então, essa foto que nós temos projetada é a foto de uma castanheira. Ela produz aquelas castanhas gostosas, que a gente chama ou castanha do Brasil ou castanha do Pará. Quem é daquela região sabe muito bem do que eu estou falando. E eis a história. No quintal da casa onde nasci, cresci e comecei a entender algo da vida, situada na cidade de Itaquiraí, no estado do Mato Grosso do Sul, há uma árvore muito especial, uma castanheira. E ela é especial porque foi plantada pela minha mãe há quase 40 anos. Era simples e hoje se tornou uma árvore muito alta. Acredito que a maior da cidade. Até aí tudo bem. Só que o problema é que a castanheira está situada no quintal da nossa casa, que fica no centro da cidade, embora a cidade seja pequena. Antes não tinha muitas casas, não tínhamos muitos vizinhos. Agora a situação se inverteu. E eu tenho uma irmã em casa que tem medo de tempo de chuva, mas não precisa ser um temporal muito grande, pode ser qualquer tempinho que... E a castanheira colabora com isso, porque qualquer vento faz parecer um vendaval. E a minha irmã, de medo que a castanheira caísse, decidiu cortar a castanheira. Só que a árvore é muito alta, não tinha como nós resolvermos isso. Eu tentei negociar, mas não consegui. Fui voto vencido e a castanheira deveria ser derrubada. Chamaram uma pessoa que se dizia experiente nesse processo para cortar e derrubar a castanheira. Só que o senhor que foi visitar para fazer esse trabalho não teve coragem de encarar o tamanho da árvore. E ele disse o seguinte para minha irmã: por que você quer cortar a castanheira? E a minha irmã disse: porque eu tenho medo que ela caia, que um vento forte derrube. Ele falou: a senhora tem medo de que um vento forte derrube a castanheira? Ele falou: a senhora não tem que se preocupar com os galhos. A copa da castanheira, de fato, se movimenta bastante com o vento. Você tem que se preocupar com as raízes da castanheira. Porque um vento, para derrubar essa árvore, leva primeiro a sua casa e a árvore ainda fica rindo da senhora, dizendo: você estava com medo, mas você foi antes de mim. E quando minha irmã me contou essa história, eu, olhando para a castanheira, refleti na realidade da nossa catequese. E aí surgiu um outro conceito que eu dizia para vocês, que é a catequese de árvore de Natal. Então, tenham presente a catequese da castanheira. E agora eu gostaria de pedir para vocês que nós pudéssemos imaginar uma árvore de Natal. Não faz muito tempo que nós passamos o período do Natal, certo? Então, isso não é tão difícil para nós.
né, compreendermos ou nos colocarmos, trazer a imagem de uma árvore de Natal, com toda a sua riqueza de detalhes, com toda a sua riqueza de enfeites. O período que geralmente nós montamos uma árvore de Natal, como nós, na nossa realidade brasileira, como que nós selecionamos uma árvore de Natal, a grande maioria das casas compra uma árvore pronta no mercado, na loja. É ou não é verdade? E de preferência uma árvore que possa durar muitos anos, que a gente não precise trocar todo ano. E eu não sei vocês, mas quando eu vou selecionar uma árvore de Natal, ou quando eu fazia isso, porque a última que eu comprei ainda está durando, então a gente conserva, eu me preocupo com os galhos. Porque os pés da árvore se quebra, a gente põe numa lata lá decorada, num espaço com pedra, com areia. Importa que tenha bastantes galhos para quê? Para que nós possamos pendurar muitos enfeites. Então, diante disso, dessa árvore enfeitada, nós vamos nos perguntar: que catequese queremos? Nós queremos e vamos pensar e trabalhar para que a nossa catequese seja uma catequese de árvore de Natal. Isso significa o quê? Uma catequese externa, que simplesmente prepare para, entre aspas, passar os sacramentos. Não que vocês falem isso, não que catequista fale isso. A minha turminha vai passar a Eucaristia no final do ano, ou vai passar a Crisma no final do ano. Isso não acontece aqui. E nem lá em Ponta Grossa e nem lá no Paraná. Né? Não acontece. Não sei nos outros estados, mas com certeza não se fala isso. Mas uma catequese de árvore de Natal é uma catequese que vê o sacramento, a recepção dos sacramentos, como um ponto de chegada. E o pior é que nós vamos pendurando os sacramentos nesse nosso catequizando. Foi pendurado o batismo, é pendurado a Eucaristia e depois é pendurado a Crisma e os demais sacramentos que ele vai receber ao longo da vida. É algo externo. O catequista tem aquele enfeite bonitinho que ele guarda numa caixa delicada para não se quebrar. Uma vez por ano ele tira, pendura num catequizando seu e o catequizando está todo enfeitado, bonitinho. Passou aquela celebração, o sacramento volta para a gaveta. Como antigamente que nós tínhamos a roupa domingueira ou uniforme da escola. Vestia naquele momento, ia à missa, voltava e tirava, porque senão, se sujasse, a gente já sabia qual era o resultado. Então, esse sacramento dissociado da vida. Esse sacramento separado da vida do nosso catequizando e da sua família. Esse é o conceito de árvore de Natal. Não estou dizendo que seja um conceito 100% errado. A catequese tem uma dimensão sacramental, sim. Mas nós não podemos fazer ou tornar a catequese uma mera preparação para a recepção dos sacramentos. E é por isso que, não digo em contraste, mas em paralelo com a catequese de árvore de Natal, eu gosto de falar da catequese de castanheira. E a catequese de castanheira é o quê? É uma catequese que tem a perspectiva sacramental, que tem o olhar sacramental. Reconhece o sacramento como um ponto de partida. E por isso que nós insistimos tanto na catequese de inspiração catecumenal, na catequese de iniciação à vida cristã. A catequese de castanheira é aquela catequese que se pergunta pelos fundamentos da fé. É aquela catequese que vai se preocupar em oferecer para os catequizandos convicções ou ajudá-los a fortalecer as suas próprias convicções.
fundamentado, alicerçado na rocha que é Cristo. Então, o catequista tem diante de si duas opções, dois caminhos. Ele pode fazer-se um catequista da mera recepção dos sacramentos, um catequista que cumpre o seu compromisso semanal, ou ele pode fazer um catequista, tornar-se um catequista estilo samaritana. Vocês acompanharam aqui com a Loredana o bibliodrama? É a samaritana que no final, naquele encontro transformador que ela tem com Jesus Cristo, ela mesma se torna fonte ou cântaro vivo para levar a água. Então, a catequese de Castanheira é uma catequese onde nós somos desafiados a apresentar o porquê da nossa fé. E aqui me vem à mente a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estejam prontos para dar razão da sua esperança, razão da sua fé. Então, não é simplesmente oferecer para o catequizando uma gama de conteúdos ou transmitir a doutrina como um bloco de concreto externo ao catequizando, mas é ajudar o catequizando a fincar os pés no chão, a ter as raízes fortes, porque aí depois, se der tudo certo, vocês vão ver um videozinho da castanheira, o quanto a castanheira balança, mas enquanto as raízes estiverem firmes, é certeza de que ela não cai, que ela pode até quebrar um galho ou outro, mas ela não se quebra, ela se verga por causa da força do vento, mas ela permanece firme, porque as suas raízes são saudáveis. Então, nos 5, 6 anos de caminhada catequética das nossas crianças e dos nossos adolescentes, essa deveria ser uma das nossas preocupações. Fortalecer as raízes da fé das nossas crianças e adolescentes, ajudá-los a ter convicções que possam não trazê-los facilmente para dentro da igreja, mas ajudá-los a fora da igreja darem testemunho, serem cristãos. E aí nós estamos há pouco tempo que celebramos o ano do laicato, ser sal da terra e luz do mundo. A nossa missão é lá. É muito fácil ser bom cristão dentro da igreja. Quer dizer, né, às vezes nem tanto, né? Vamos pular essa parte, mas vamos fazer de conta que é fácil ser cristão dentro da igreja. O difícil é nos identificarmos como cristãos e como catequistas fora do espaço eclesial. E aí está o nosso desafio. Por isso que uma primeira resposta para a pergunta que catequese que nós queremos, eu identificaria como a catequese de Castanheira, a catequese dos fundamentos, a catequese que não enfeita, a catequese que ajuda a produzir, a trazer de dentro, a florescer aquilo que o catequizando já tem em semente. Então, é auxiliar o catequizando num processo de floração, se quiséssemos dizer assim. Floração e, na consequência, os seus frutos. Indo um pouquinho mais, nós podemos falar de alguns desafios nesse contexto que nós vivemos. Nessa nova configuração ou nessa nova compreensão de catequese, e dentro da pergunta que catequese queremos, nós temos alguns desafios a ser encarados, a ser assumidos e algumas respostas que precisam ser dadas. Um primeiro desafio que nós podemos identificar nesse processo de catequese a serviço da iniciação à vida cristã, é educar a fé por meio de um processo orgânico que conduza à maturidade da fé. Não gavetinhas, não anos estanques.
primeiro ano de preparação para a Eucaristia, ou primeira etapa, primeira fase, ou pré-catecumenato, enfim, os nomes que nós damos às fases do nosso itinerário catequético. Mas pensar a catequese como um processo de crescimento e que visa a maturidade da fé, ou melhor, o processo de amadurecimento da fé, porque isso também vai a vida toda. Então, é ajudar o nosso catequizando a se inserir nesse processo de amadurecimento da fé. Diante desse desafio, nós podemos apresentar como resposta, ou encarar como resposta, ali no número 1, a elaboração de um itinerário catequético que envolva o processo de amadurecimento da fé, e atenção aqui, respeitando as faixas etárias. Respeitando as faixas etárias. Ontem eu conversava com o pessoal na oficina de metodologia da necessidade de acompanharmos também o crescimento e o raciocínio dos nossos catequizandos. Vocês viram, com o bibliodrama que a Loredana orientou, como Jesus se aproxima da samaritana. E ele, ao aproximar-se da samaritana, respeita os tempos que a samaritana tem, respeita a evolução da samaritana, respeita o caminho que a samaritana tem para fazer. Então, nós também, quando nos colocamos diante de nossas crianças e adolescentes, somos desafiados a envolvê-los em um processo que possa ter algo a dizer naquele momento, no contexto em que eles estão. Um segundo desafio tem a ver com a questão das linguagens que nós usamos na catequese. Linguagens pouco significativas para a cultura atual, que não transmite a mensagem em sua profundidade. Não é que o evangelho mudou ou que a mensagem não tem mais adesão, mas às vezes nós usamos linguagens que o nosso interlocutor não entende. E nós acabamos desperdiçando a beleza do que nós temos para oferecer. E diante desse desafio, a nossa resposta deve ser o quê? Principalmente investindo na dimensão formativa para compreendermos, conhecermos melhor as linguagens adotadas na dinâmica social, para entender o nosso catequizando como interlocutor. A catequese que nós queremos é uma catequese que olhe para o catequizando e o compreenda como interlocutor. Interlocutor quer dizer o quê? Que o envolva numa relação de diálogo, de troca, de harmonia. Eu aprendo com ele e ele aprende comigo. Não uma imposição. Não alguém que sobe num palco, pega o microfone e fica falando o tempo inteiro e exige que vocês fiquem assim, Não é esse o processo. É o processo de diálogo, é o processo de contato. E isso exige do catequista formação. Nas minhas andanças de formação com catequistas, a gente coleciona alguns exemplos bastante interessantes. E um deles, uma vez, eu estive numa determinada paróquia, e o padre veio, feliz da vida, me mostrar que ele havia reformado e organizado todas as salas de catequese. E ele eram 5 salas de catequese, e em cada sala ele havia colocado um aparelho de televisão, um DVD e um som lá para ajudar o catequista. E muito bonito tinha ficado o ambiente, e ele tinha, de fato, tornado o espaço mais atrativo. E eu comecei o trabalho com as catequistas. No intervalo, uma catequista veio e me disse assim, Débora, eu estou muito triste, mas eu vou ter que deixar a catequese. Era uma senhora já de uma certa caminhada também na catequese. Eu disse, mas por quê? A senhora faz um trabalho tão bonito. Falei, então, o padre colocou umas coisas lá na sala que eu não sei usar e eu estou com vergonha de pedir. Então, eu prefiro me retirar porque ele disse que aquilo lá, a partir de agora, tem que ser usado na catequese e eu não sei usar todas aquelas coisas.
Cito esse exemplo porque não adianta mudar por mudar. Não adianta vocês saírem empolgados do Congresso Catequista Brasil, chegar lá nas paróquias de vocês, agora tudo tem que ser iniciação à vida cristã, tudo tem que ser inspiração catecumenal, tudo tem que falar de pré-catecumenato, de querigma, sendo que a mentalidade, sendo que nós não conhecemos a fundo essas linguagens, sendo que nós não conseguimos perceber as nuances que precisam ser mudadas e transformadas em cada etapa. E principalmente, vou falar um pouquinho mais baixo para os catequistas das oficinas lá embaixo não escutarem, principalmente se você, catequista, não se deixa transformar, não se deixa moldar, converter, ou aquilo que o próprio documento de Aparecida nos pede, que se nós não operamos uma verdadeira conversão pastoral. Então, conhecer as linguagens, conhecer o contexto em que nós vivemos, conhecer o contexto que o meu catequizando está inserido, incorporar, trazer para o nosso lado, principalmente, acredito que um dos grandes desafios ainda na catequese são as mídias sociais, que os nossos catequizandos já nascem cada vez mais. Nós ainda, acho que a grande maioria que está aqui, assim como eu, nós fizemos um processo de transição, nós fomos aprendendo dentro desse espaço que são as mídias, a internet, tudo isso que nos favorece. Mas os nossos catequizandos nascem nesse contexto. Então, como usar isso ao nosso favor? Como trazer isso para o nosso lado? Um exemplo, vocês viram toda a movimentação que foi feita para esse Congresso do Catequistas Brasil. E uma movimentação 100%, podemos assim dizer, a nível de redes sociais. Então, é possível trazer, mas para isso nós precisamos conhecer. Um terceiro desafio, não reduzir a catequese a períodos ocasionais, sem ligação com a vida. Que o catequizando, não sei, nas dioceses de vocês, mas lá pelo Paraná eu escutei alguns catequizandos que diziam isso, até que enfim terminou a chatequese. Eu não tenho mais que ver o meu chatequista, porque era uma coisa chata. Para eles era um processo enfadonho. Espero que vocês não falem isso que terminou a chate palestra, né, no final. Fiquem na expectativa que o que vem depois de mim é melhor ainda, né? Então, permaneçam. Mas perceber que a catequese tem algo a dizer, que a igreja tem algo a dizer, que é um espaço de acolhida, que é um espaço de envolvimento. E talvez, não sei se exagero, mas acredito que um dos nossos desafios também, nesse terceiro ponto, de não reduzir a catequese a períodos ocasionais sem ligação com a vida, é de tornar os nossos espaços de catequese espaços que sejam de acolhida. Espaços onde o catequizando precisa ser, sim, orientado e talvez, pode ser exagero meu, mas durante toda a semana, aquele seja o único momento que o catequizando vai escutar falar sobre Deus, sobre a fé, sobre a igreja. Vai ser o único momento de oração na vida do catequizando. Então, imaginemos que seja aquele momento que Deus vai utilizar para agir. Vocês viram o testemunho que foi falado aqui daquele senhor que entrou na igreja e foi abraçado. Tempos depois se soube o efeito daquele abraço. O que poderia ter acontecido se ele tivesse entrado e só encontrado rostos que se viravam, narizes torcidos e outras caretas que a gente sabe fazer muito bem. Então, o Evangelho tem algo a dizer
para a vida e na vida do catequizando. Nesse terceiro ponto, nós podemos apresentar como uma resposta a necessidade de planejar a nossa catequese, de preparo. Eu não quero acreditar, e não acredito, sou pior que Santo Tomé, que tenha catequistas que não deem o devido tempo ao preparo da catequese. E quando eu falo devido tempo ao preparo da catequese, é também rezar em cima dessa catequese. Fazer dessa catequese, então eu tenho lá na quinta-feira, eu tiro uma hora, vou preparar meu encontro de catequese, depois esqueço e vou pegar só na hora de ir para a catequese. Não é isso. Mas compreender que o preparo da catequese é um processo que envolve também a tua vida como catequista, não só a vida do catequizando. E para isso, no início do ano, a tua comunidade também precisa se perguntar, a tua paróquia, a tua diocese, a tua comunidade, lá onde você exerce o teu ministério de catequista, precisa se perguntar quais as ações que neste ano devem ser prioridades no nosso caminho catequético. Como que nós vamos olhar para as famílias? Ou vocês não têm problemas de família na catequese? Tem também? Bastante. Então, o que nós projetamos, pensamos, quando nós nos perguntamos que catequese queremos, tem que vir uma perguntinha já na sequência, antes de responder que catequese queremos. Que trabalho nós fazemos com as famílias? Como que nós olhamos para as famílias? Como nós envolvemos as famílias na nossa ação catequética? E aqui, família, pensando o espaço que é responsável pela educação da criança. Não modelos, não dizer o que é certo e o que é errado, mas aqueles que são responsáveis por aquela criança. Eu sempre brinco dizendo que eu passei um bom tempo da minha infância com raiva da Sagrada Família. Porque na minha catequese era a família perfeita, o modelo de família. E na minha casa faltava o José. Meu pai cansou de ser pai e marido muito cedo e abandonou minha mãe com os filhos pequenos. E depois de um tempo, na minha adolescência, eu fiz uma experiência da vida religiosa na congregação das pequenas irmãs da Sagrada Família. Então, foi o momento da Sagrada Família me puxar de volta. Mas por que eu uso esse exemplo? Para dizer que não é o momento de condenarmos, mas é o momento de olhar para aquele espaço onde a criança está e ajudar para que aqueles responsáveis compreendam a missão que assumiram ao tornar-se pai ou mãe. Então, isso, dentro desse terceiro desafio, reconhecer a necessidade de planejarmos atividades que envolvam as famílias. De trazermos as famílias para perto da nossa catequese. Porque, às vezes, eles não fazem, um pouco porque não querem, outro pouco porque não sabem que precisam fazer. Então, como que nós os envolvemos nesse processo? E tem iniciativas muito bonitas desse trabalho, que quando, de fato, nós vamos ao encontro, as famílias sabem e procuram responder. Um quarto desafio que nós precisamos compreender dentro desse processo da iniciação à vida cristã é a catequese como formação integral das 4 dimensões da fé que nos são apresentadas pelo Catecismo da Igreja Católica. A fé professada, a fé celebrada, a fé vivida e a fé rezada. Então, por isso que nós precisamos pensar em dinâmicas, pensar em metodologias que favoreçam a meditação. Vocês tiveram um pequeno exemplo hoje aqui de manhã no momento de espiritualidade, que favoreça, que envolva a meditação,
a contemplação, a vida de oração. Então, essa catequese que é harmoniosa, que não prioriza, e eu chamo a atenção, destaco o desafio número 4, as 4 dimensões da fé. Não podemos priorizar apenas uma em detrimento da outra, no risco desse edifício ficar bambo. E corre o risco de cair antes mesmo de subir, de crescer. Então, a tua catequese, o teu material de catequese, ele precisa te favorecer, ou melhor, respondendo, nos colocando dentro da pergunta-chave dessa nossa fala. Que catequese queremos? Nós queremos uma catequese que desenvolva a fé como um todo, ligada à dimensão existencial, ligada à vida, mas que não seja um simples afago sentimental, ou que sejam os enfeites que nós colocamos na nossa árvore de Natal, os enfeites sacramentais, mas seja aquilo que nós cada vez mais nos acostumamos a dizer, uma catequese de inspiração ou da inspiração catecumenal. Catequese de inspiração catecumenal quer dizer o quê? Uma catequese que não vai reproduzir um modelo, mas que vai olhar para o catecumenato antigo, que foi o primeiro grande modelo, a primeira grande metodologia de iniciar na fé. Ao olhar para o catecumenato antigo, vai pescar, vai perceber, vai colher o que de essencial existia nesse processo e vai trazer para a realidade. E, com a ajuda do documento 107 da CNBB, que foi o último aprovado sobre a iniciação à vida cristã, itinerário para formar discípulos missionários, nós podemos destacar algumas características dessa catequese de inspiração catecumenal. É uma catequese que coloca no centro a palavra enquanto palavra escrita e palavra enquanto palavra encarnada. Por isso que, na sequência, vocês irão aprofundar também a figura de Jesus como catequista. Os passos, ele é o modelo. Começaram com a samaritana, agora se perguntam que catequese nós queremos e vão colher indicações para que a sua catequese se assemelhe a essa dimensão de inspiração catecumenal. A centralidade da palavra. Por isso, a ênfase na leitura orante. Não ler a Bíblia por ler. Não nos tornarmos cartomantes bíblicos. Vou abrir a Bíblia para ver que mensagem ela me dá. Isso é ser um cartomante bíblico. Ou achar que a Bíblia é um pronto-socorro. Se você está triste, leia não sei o quê. Se você está desconectado. Então, a centralidade da palavra como um livro, e também aqui entendendo a palavra enquanto palavra escrita, como um livro que é a base da nossa catequese, mas que precisa de ajuda para ser decodificado nas nossas realidades. Um outro ponto de destaque com relação à catequese de inspiração catecumenal é a harmonia entre catequese e liturgia. Isso por quê? Porque ambas orientam para a vida em comunidade. E aqui, vocês já tiveram acesso também a outras conversas sobre liturgia, mas eu insisto e bato o pé, olhando agora do lugar da catequese para a liturgia. Falamos de relação harmoniosa, não de sobreposição. Não que uma precisa diminuir para que a outra cresça.
Por muito tempo existiu um divórcio, uma separação de catequese e liturgia, agora a gente esquece a catequese e se volta completamente para a liturgia. Nós precisamos resgatar a importância das duas dimensões. Por isso que nós precisamos falar na nossa catequese de iniciação litúrgica, de iniciação à celebração, à prática da celebração. E nós devemos também nos perguntar, dentro dessa relação de harmonia, eu estou ajudando os meus catequizandos a se prepararem para quê? Para comungar ou para participar ativamente da celebração eucarística? Para receber a crisma ou para participar ativamente da comunidade eclesial? Essa é a relação. E nessa relação de harmonia, de catequese e liturgia, eu cito o número do documento do Papa João Paulo II, São João Paulo II, um dos primeiros documentos que ele publicou no seu pontificado, Catequese Tradente ou Catequese Hoje. No número 23 diz o seguinte: a catequese precisa ir aos sacramentos, ir à dimensão litúrgica, para beber dali vida, porque senão corre o risco de se tornar só uma reflexão, como diz os italianos, a nível de testa. E, da sua parte, a liturgia precisa ir à catequese para encontrar o seu sentido, porque senão a liturgia vai ser um ritualismo oco, que não tem sentido. Práticas que não falam de acordo com a vida. Então, essa relação de harmonia. E o Diretório Nacional de Catequese, no número 121, vai dizer que a catequese litúrgica é aquela que educa, explica o sentido das orações, explica os ritos, não na celebração, mas também é uma catequese que educa para a atenção, a contemplação e para o silêncio. Nós temos medo do silêncio. Esses dias eu brinquei com um grupo de catequistas que nós estávamos num momento de espiritualidade e eu descobri quanto barulho faz fechar os olhos. Porque eu pedi, fechem os olhos, mas foi uma barulheira sem tamanho. Então, às vezes, o próprio catequista, você fica lá, fecha os teus olhos. Não dá 2 minutos que a gente tem que procurar algo. E vai olhar o celular, e vai se mexer na cadeira, e dá ataque de tosse. É uma maravilha quando você vai fazer silenciamento. Sempre dá ataque de tosse. Isso quando não dá ataque de tosse no assessor. Mas são brincadeiras para dizer o quê? O silêncio incomoda. E não é só o catequizando. Então, essa relação catequese e harmonia precisa ser compreendida, catequese e liturgia, dentro de uma relação harmoniosa, dentro de uma relação complementar. O que eu aprofundo na catequese, eu celebro na Eucaristia e eu vivencio na comunidade e na sociedade. É um complemento. E eu alimento através da minha oração, através da minha espiritualidade. Um outro dado da catequese de inspiração catecumenal é a gradualidade, o processo, um crescimento. Não é instantâneo. Eu não sei se eu tenho, talvez eu não tenha entendido tão certo como deveria ser, mas cada vez eu me convenço mais de que a iniciação à vida cristã não é resposta mágica, não é instantâneo, porque até macarrão instantâneo precisa de 5 minutos. Pipoca de micro-ondas precisa de 2,5 minutos. Então, não é instantâneo, não é receita mágica. Tem uma gradualidade, tem um processo formativo.
E que triste quando nós queimamos etapas. Que triste quando nós não respeitamos o processo, não respeitamos o crescimento da pessoa. Porque nós estamos esquecendo do nosso grande modelo, que é o grande catequista Jesus, que respeita, e ainda, se quisermos voltar um pouquinho mais, o que também nos diz o catecismo, estamos esquecendo da pedagogia divina, que é uma pedagogia de etapas, de respeito à progressividade. Pensem sempre, queridos catequistas, os catequizandos de vocês, ou as catequistas de vocês, porque acredito que muitos aqui também trabalham na formação, na coordenação. Eles não alcançaram o seu nível de reflexão. Então não é eles que têm que subir, é você que precisa descer e se colocar no nível deles. Não desprezando o teu conhecimento, mas respeitando a gradualidade. Se precisar sentar no chão com o teu catequizando, vai sentar no chão com o teu catequizando e vai subindo aos poucos. Vai crescendo com ele também, para que ele sinta no catequista um apoio. Porque é um outro dado que nós precisamos encarar com coragem e com seriedade. Talvez você, catequista, seja o único referencial de fé e de vivência cristã. E aí eu te pergunto, que imagem de cristão o teu catequizando está tendo? Uma outra característica da catequese de inspiração catecumenal é a dimensão da vivência, o inserir-se na comunidade eclesial. Isso por quê? Porque o cristianismo é comunitário. Nós somos desafiados por essa necessidade, voltar para a comunidade como um espaço de acolhida, como um espaço de vivência. E é na comunidade que eu vou dar testemunho da minha opção. É a última característica. Eu mudo por opção. Não porque eu recebi passivamente uma fé, recebi passivamente um sacramento e eu vou passivamente passá-lo adiante. Não, eu faço a opção. Eu reconheço que Jesus é de fato essencial e necessário. E aí então nós chegamos à nossa resposta definitiva, podemos assim dizer. Qual catequese nós queremos? Nós queremos uma catequese que seja um caminho para o discipulado. Esse é o desafio maior da catequese de iniciação à vida cristã. Ser um caminho para o discipulado. E o que significa ser um caminho para o discipulado? O que significa despertar para o discipulado? É levar a pessoa a assumir as características do discípulo. Ou seja, ter como centro Jesus, desenvolver uma espiritualidade centrada na palavra e alimentada pela vivência dos sacramentos da penitência e da Eucaristia. E uma pessoa, uma vida que se insere na comunidade, mas que também assume o seu papel social, sem esquecer da dimensão missionária. E essas três características nos são apresentadas pelo documento de Aparecida no número 292. Então, a catequese que nós queremos, vocês podiam ter dito, Débora, você podia ter dado logo a colinha no início, a gente ia lá ler no documento, não precisava ficar aqui sentado segurando o sono, né? Mas não, vocês não estão dormindo ainda, né? Mas a resposta da nossa pergunta, que catequese nós queremos, é uma catequese que se torne caminho para o discipulado, que desenvolva essas características. E se vocês refletirem um pouco mais, isso é para a vida toda. Então, a iniciação sacramental é completada com a recepção dos sacramentos da iniciação, mas o ser cristão é para a vida toda. O ser cristão é para a vida toda. Primeiro capítulo do documento 107, refletindo sobre a samaritana, nos apresenta seis passos num caminho de iniciação. Dias atrás me perguntaram, por que não 7? Eu falei, porque 7 é o nosso
a nossa vida. Somos nós que fazemos o 7º passo naquele caminho de iniciação, porque aí é a vida. Aí é o desafio que nós temos. E agora eu gostaria de ver vamos ver se dá certo o videozinho. Vamos lá. Isso. Esse que está passando aí, essa é a castanheira original. Aquela lá da minha casa, que ainda está de pé, não foi derrubada, espero que não seja derrubada. E ela é importante porque eu termino com essa imagem, porque a catequese que nós queremos é uma catequese que prepare para o discipulado. E ser discípulo é ter os pés firmes na rocha que é Cristo e desenvolver a nossa vida de acordo com a vontade dele, para que os ventos possam até balançar, possam até nos jogar de um lado para o outro, mas a gente não se quebra. A gente se inclina, porque às vezes tem dores que são difíceis, mas a gente não se quebra. E com essa imagem da castanheira, eu gostaria de concluir essa minha fala com vocês, citando, ou melhor, eu vou ler o número 38 do documento 107. É este documento aqui, aprovado pela CNBB sobre a iniciação à vida cristã, itinerário para formar discípulos missionários. No número 38, ele nos faz um pedido que eu gostaria de deixar a vocês como síntese desta catequese de inspiração catecumenal, dessa catequese para o discipulado e, por que não dizer, desta catequese de castanheira. Diz o documento: como Jesus, no poço de Sicar, também a igreja sente que deve sentar-se ao lado dos homens e mulheres deste tempo para tornar presente o Senhor na sua vida, para que possam encontrá-lo, porque só o seu Espírito é água que dá a vida verdadeira. Agora eu gostaria de pedir a você que trouxesse presente o teu grupinho de catequizandos, ou de catequistas, a tua comunidade, os catequistas da tua paróquia, os catequistas da tua diocese, e pensando neles, eu vou ler novamente esse número do documento. Como Jesus no poço de Sicar, também a igreja sente que deve sentar-se ao lado dos homens e mulheres deste tempo, para tornar presente o Senhor na sua vida, para que possam encontrá-lo, porque só o seu Espírito é água que dá vida verdadeira. Então, que nós possamos, como a samaritana, nos abastecermos da água viva, da água verdadeira, para jorrar e saciar a sede daqueles que nos esperam. Muito obrigada. O que me deixa impressionado é que dobrou de tamanho, né? E eu acredito, já disse isso no primeiro, que esse será o ponto de encontro anual dos catequistas do Brasil. Estar aqui hoje em Aparecida para nós é um momento muito especial, porque é o coração do Brasil, a mãe e principalmente esse entusiasmo com a catequese. E acredito que esse encontro ele é ótimo, porque nós conseguimos atingir um público que geralmente a gente não tem acesso. Que por mais que obstáculos que a gente tenha na nossa vida, a gente não deve parar. E o catequista tem essa missão de anunciar, de ajudar, de motivar as pessoas, aqueles que eles têm à frente, a fazer essa adesão por Jesus Cristo e buscar a fidelidade. Para mim, o Catequistas do Brasil, ele é um grande momento da vida da catequese no nosso país, pela variada oferta que ele faz de temas diferentes, de modalidades, de dinâmicas, e é tudo que o nosso pessoal precisa. Nossa catequese é muito rica, então essa troca vai ajudando também a gente a ampliar os nossos conhecimentos, melhorar essa proximidade, essa família
cristã que a gente quer construir, né, dentro desse reino de Deus. E eu vim com a minha mãe, ela me trouxe e eu achei muito legal. Ela achou que ia ser cansativo, eu de noite estava toda acesa, eu tinha gostado muito. E aí eu tô querendo muito vir ano que vem. Briguei com ela, falei que eu queria ter vindo nos outros anos. Vem crescendo e vem contribuindo muito para que eles possam sair mais motivados para o trabalho. Porque aqui nós temos catequistas em diferentes realidades, né? Do Brasil inteiro. E quando a gente menos percebe, sai da gente o melhor da gente que a gente nem sabia que tinha. Então, para mim, é uma experiência muito, muito, muito importante, em que eu peço a Deus que crie raízes fundas para nunca mais eu sair daqui. Todos somos catequistas, de modos diferentes, formas diferentes, mas eu acho que a base que foi aparecendo aqui no evento tem um fio condutor. Quer dizer, a experiência de Deus ficou muito marcada. Catequese é comunicar uma experiência, um encontro com Deus. É fundamental que o catequista conheça essas novas linguagens, aprenda a usar de meios adequados para chegar ao coração das pessoas e tornar viva a boa nova de Jesus Cristo. Eu estou sentindo uma experiência incrível, uma emoção sem tamanho, e eu vou levar tanto conhecimento para as catequistas da minha cidade, quanto para os catequizantes que eu tenho. Eu só tenho a agradecer ao evento por ter proporcionado a todo mundo esse evento maravilhoso de conhecimento, que a gente vai sair daqui cheios. What for?